A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Nesse domingo celebrativo, domingo de ceia, dia 6 de setembro, nós iniciamos a Semana da Pátria. E para tanto, nós seremos conduzidos por nossas irmãs Roseli e Geis Alexandrelli, e nós cantaremos o hino Minha Pátria para Cristo. Façamos desse hino uma oração para a nossa nação, para que Deus abençoe a vida dos governantes nas esferas federais, estaduais e municipais. Louvemos ao nosso Deus. Culto conduzidos a um tempo de gratidão ao nosso Deus através das vidas dos nossos irmãos Edson e Michele Françoso. Graça e paz, boa noite. Eu vou ler um texto bíblico para meditação. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Reconhecer a grandeza de Deus, saber o motivo principal de sermos gratos a Ele é, sim, o dom da vida, as bem-aventuranças, as boas obras que Ele tem realizado nas nossas vidas, é o qual sempre temos que ser gratos a Ele e a cada dia dobrar os joelhos e agradecer. Agradecer porque Ele é um Deus justo, benevolente, um Deus poderoso e de justiça, que no tempo dele aplica o seu grandioso amor, a sua grandiosa misericórdia sobre as nossas vidas. Repetindo, lembrando sempre o principal ato em favor de nós, no qual temos que ser grato a Ele, o dom da vida. Vamos orar? Deus Pai, louvores te damos porque o Senhor é maravilhoso para conosco, por ter nos concedido o dom da vida, ó Senhor. Somos feitura tua, somos criados para louvor e para a honra, glória de ti somente, ó Senhor. Que possamos buscar a ti, reconhecer a tua gratidão para conosco e que possamos estar sempre cientes do teu agir nas nossas vidas, que também pertence ao teu tempo e não ao nosso tempo, ó Senhor. Que o Senhor esteja nos dando crescimento espiritual a cada dia, que possamos buscar a Ti, honrar a Ti, pois Tu és o grande Elohim, ó Senhor. Que o Senhor nos fortaleça com o Teu Espírito Santo, com a Tua unção, e que possamos eternamente ser gratos a Ti pelo dom da vida e também pela oportunidade da salvação em Cristo Jesus, para que podemos futuramente habitar na verdadeira Sião, ó Senhor. Louvores, honra e glória a Ti somente. Eu pedi, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como filhos e filhas de Deus,
na certeza que nós temos as nossas falhas, mas nos aproximamos de um Deus que é santo. Nós teremos um importante momento onde nós apresentaremos as nossas vidas e os nossos corações de forma contrita ao nosso Deus. E nós pedimos que Deus use a vida da presbítera Lígia e do licenciando Fabiano para que eles falem ao nosso coração nesse momento. Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos escolhidos por Deus. Esse é um princípio da nossa fé reformada. E isso nos traz responsabilidade de anunciar a palavra de Deus e não de nos calarmos. E quando nós nos calamos, nós pecamos, que nós deixamos de falar a verdade a outras pessoas. Que Deus possa colocar na nossa vida um espírito de encorajamento para que nós busquemos falar da palavra de Deus e que todo empecilho caia por terra. Nós queremos orar a Deus para que Deus possa perdoar os nossos pecados e nos purificar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela entrega na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, o Senhor nos vocaciona, é o Senhor que nos dá inteligência, sabedoria, para que possamos realmente anunciar as virtudes do teu amor, Pai. Assim como o Senhor nos resgatou um dia, que o Senhor possa usar a vida de cada irmão para falar do teu amor, através do testemunho, através da doação, através de relacionamentos, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa pela omissão, perdoa a tua igreja, Senhor, quando se cala. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar um espírito de ousadia a cada irmão, para que possam proclamar, ir, fazer, se adiantar a falar do teu amor, a testemunhar, a poder, Senhor, proclamar as virtudes da maravilhosa graça da salvação que há em Cristo Jesus, Pai. Abençoe cada um de nós, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja Presbiteriana Independente de EP, ela está caminhando rumo à celebração pelos seus 100 anos de história, como igreja organizada. Em razão desse tempo de celebração, que acontecerá em 2021, e da valorização que a nossa igreja tem com os hinos, os louvores, esse tempo tão importante, onde a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A nossa irmã e regente do coral Lilian Alexandrelli, ela apresentará em alguns domingos alguns hinos que marcaram as nossas histórias. E o hino dessa noite será Morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti. Este é o hino que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Vamos imaginar, irmãos, há 160 anos atrás praticamente. Havia uma mocinha que estava andando em um circular, digamos até que naquela época seria um bonde, lá no último banco. E ela gostava muito de compor versos. Ela se chamava Frances Havergal. E aí ela pegou uma folha e começou a escrever alguns versos. Ela escreveu, leu, mas achou que não estava tão inspirador. E naquele momento o ônibus passava por um lugar onde estava tendo um fogo, alguém estava queimando alguma coisa e ali tinha muitas labaredas. Então ela pegou aquele papel, amassou e assim que ela ia jogar, ela estendeu a sua mão, mas ela recuou porque veio nela um sentimento que ela não deveria jogar aqueles versos. Então ela pegou aquele papel amassadinho e guardou no bolso. Logo dali uns dias ela foi visitar uma senhora em um asilo e ela estava passando por um momento, essa jovem, de muitos questionamentos sobre Deus, sobre a sua fé. Mas aquela senhora que ela foi visitar pegou aqueles versos, ela deu para
que ela pudesse ler e falou que estava muito lindo. Então, a senhora France pegou e passou para seu pai, que era um musicista, e ele então compôs a música deste hino. E este hino, Morri na Cruz por Ti, é um hino que a nossa igreja cantou muito nesses 100 anos e ainda canta. Então faz parte da história da nossa igreja, da IPI de IEP. Ele geralmente é tocado na Semana da Páscoa ou no dia da celebração da Santa Ceia. Então nós vamos agora ouvir o hino Morri na Cruz por Ti, e vocês também podem acompanhar a letra deste hino. Enquanto nós cantamos o hino Morri na Cruz por Ti, coloquemos as nossas vidas em oração na presença de Deus e confessemos os nossos pecados e roguemos a Deus para que Ele sonde os nossos corações e aperfeiçoe o nosso caráter. Olá, queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Hoje nós estamos aqui aonde, Lívia? Na torre da igreja. Isso, nós viemos aqui fazer a gravação dos aniversariantes da semana. E essas são imagens daqui de cima da torre. Você que nunca pôde estar aqui em cima, então dá uma olhada aí e vê como é que são as imagens daqui da nossa cidade. E nós queremos lembrar dos aniversariantes. Nós vamos começar com a Ana Carla Castilho, dia 31 de agosto, ela é a esposa do João Luiz, irmão da Mônica. No dia 1º de setembro, a Adriana Daguano, a Tete, que é a esposa do Wagner. No dia 3 de setembro, o José Góes, nosso querido Zé Góes. No dia 3 de setembro também, a Bárbara Liduenha, que ela é sobrinha da Ana. No dia 4 de setembro, a Renata Beni Ramos. No
dia 4 de setembro também, o Rudinei Pereira. No dia 4 de setembro de novo, a Neuza Ferreira Alves, a nossa querida Neuzinha. No dia 5 de setembro, o Oscar de Souza. No dia 6 de setembro, a Nejme Campeão, que é a esposa do campeão. No dia 5 de setembro, a nossa irmã Simone Posetti Dias. E no dia 6 de setembro, nós temos as duas irmãs gêmeas, que é a Isadora e a Isabela Alves da Rocha. Hoje elas moram lá em Maringá. No dia 4/9, nós temos também o Lucas Caldeira. Para quem não conhece o Lucas, ele é o namorado da Carol. E nós queremos orar abençoando nossos irmãos, né, Lívia? Vamos fechar nossos olhos e orar. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela vida dos nossos irmãos que puderam completar mais um ano nesta semana. Deus, nós amamos ao Senhor e colocamos diante de Ti a vida de cada um deles. Que o Senhor possa derramar toda a sorte de bênção sobre a vida de cada um, protegê-los e guardá-los. Nós confiamos no Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau. No dia 2 de setembro foi comemorado o Dia do Pastor. E agora a nossa singela homenagem ao pastor Alexandre e ao Fabiano, que vem aí, né, nos pastoreando junto com o pastor Alexandre. Vamos ouvir o que a gente tem a dizer a vocês. Dia do pastor. Pastor é aquele que zela, que procura o bem-estar, que escuta, que quer bem. O pastor procura ser o exemplo dos fiéis, procura ser justo e nunca ser instrumento de peso para a ovelha. Pastor é aquele que não mede esforços para ir atrás apenas de uma ovelha do rebanho que tenha se perdido. O pastor é um homem de Deus, servo fiel, dedicado. Esse é o seu maior predicado. Pastor é aquele que muitas vezes sufoca o gemido. É amigo e para muitos também é pai. Agradecemos a Deus porque Ele separou vocês para transformar os nossos corações através da palavra. Senhor Jesus, ó Pai, abençoe o pastor Alexandre, abençoe o pastor Fabiano, que eles continuem pregando o Evangelho do Senhor, abençoe a família deles, abençoe a saúde deles também, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Parabéns, pastor Alexandre, pelos seus dias. Parabéns, papai Fabiano, que você é meu pastor. Beijo. Olá, pastor. Nós viemos te desejar um feliz dia do pastor. Que Deus esteja te abençoando sempre, lhe dando sabedoria para sempre dirigir a nossa igreja nos caminhos do Senhor. Pastor, feliz dia dos pastores. Viva o pastor! Feliz dia do pastor para o pastor Alexandre e para o futuro pastor Fabiano. Feliz dia do pastor. Feliz dia do pastor para o senhor, pastor Alexandre, que Deus te abençoe muito, e para o futuro pastor Fabiano. Parabéns, pastor! E aí, pastor? Estou aqui para te agradecer sobre o dia do pastor. Muito obrigado pelos cursos que estão saindo, são muito bons. E ao Fabiano também, o nosso licenciando, que também é 10. Apesar das dores, das despedidas que nós tivemos que dar essa semana, especialmente para o Micael Papas, um jovem de apenas 18 anos, que deixa uma filhinha, Emanuele. Apesar das incertezas desse mundo, uma coisa é certa: Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossas vidas, mesmo sem que mereçamos. Louvemos ao nosso Deus. Formoso és, Rei dos
enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e
e a vitória veio em nome do Senhor. A vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai,
sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. De Jesus. Em espírito de oração, ouçamos a melodia e, se possível, cantemos o hino Pendurado no Madeiro, que será tocado por nossa irmã Geisa. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus por mais um domingo de ceia. Nós somos desafiados e também convidados à mesa do Senhor. Nós, antes de celebrarmos a ceia, nós queremos dar graças a Deus, nós queremos orar agradecendo por esse privilégio. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, mas também pela salvação em Cristo Jesus, porque foi através do sangue e do corpo de Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, que nós temos não apenas esperança, mas a certeza da vida eterna. Abençoe o pão e o cálice, tanto aqui nesta mesa, quanto em cada mesa dos nossos irmãos, das nossas irmãs, para que a manifestação da sua graça, do seu amor e misericórdia nos alcance através desse sacramento. Cuide de nós. Nós te louvamos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23, diz assim: Pois recebi do Senhor também este mandamento, de que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, depois de ter dado graças, ele o partiu e disse: Este é o meu corpo, tomai e comei e fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue.
Tomai e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu volte. Em obediência à palavra do Senhor, eu convido você, de uma maneira bem tranquila, para que ministre dentro do seu lar, oferte o pão e oferte o cálice para as pessoas que estão próximas a você. Use esse dom da palavra para abençoar os seus familiares, enquanto você distribui primeiramente o pão, depois o cálice, em nome de Jesus. Gláucia, que Deus possa abençoar a sua vida. Samuel, que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus também possa abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Vamos comer? Assim como nós fizemos com o pão, nós repetiremos também com o cálice. Que Deus possa abençoar a sua vida. Sam, Deus te abençoe. Que Deus possa me abençoar, em nome de Jesus. Amado e Santíssimo Deus, nós te louvamos pelo pão, símbolo do seu corpo que foi moído por nós na cruz do Calvário, e pelo cálice, símbolo do seu sangue que foi vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados. Abençoe cada família que participa desse momento tão importante da ceia do Senhor. Acalme o nosso coração, tire as dúvidas, enxugue as lágrimas e nos dê visão de reino, visão de igreja como corpo de Cristo, que nós possamos ser corajosos nas horas certas, mas também cautelosos, sermos simples como a pomba, mas também astuto como a serpente. Cuide de cada pensamento, de cada palavra e de cada atitude nossa, que ela seja um reflexo do seu amor por nós. Em o nome de Cristo Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Muito bom participar desse tempo de ceia e que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. O tema da mensagem, que será objeto da nossa reflexão dessa noite, é uma pergunta: povo eleito, bênção ou tragédia? E o texto base, que será objeto do nosso estudo, encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 3 ao 14. E a palavra do Senhor nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Muitas pessoas de diferentes religiões julgam-se escolhidas, eleitas por Deus. Acham-se no direito de falar, subjugar seu próximo e até matar em nome de Deus. Isso me leva a perguntar: a noção religiosa de um povo eleito por Deus tem sido bênção ou tragédia para a humanidade? Olhemos para a história em busca da resposta. A ideia de eleição divina ela tem sido pretexto para a opressão, discriminação e para guerras religiosas. Europeus brancos e protestantes, respaldados pela ideia de eleição divina, invadiram a África. Protestantes, apoiados na ideia da eleição divina, deram sustentação ao regime do apartheid na África do Sul. Apartheid, se você não se lembra, foi um regime de segregação racial implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante Daniel François Malan, então primeiro-ministro, e adotado até 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pela minoria branca no poder. No caso dos Estados Unidos, não é segredo a doutrina do Destino Manifesto, apresentada por esse país como sendo a nação eleita e destinada para colonizar o resto do mundo com o capitalismo e com a democracia. Isso sem falar nos conflitos no Oriente Médio e os lamentáveis fatos ocorridos na Palestina, cujos desdobramentos e consequências se espalharam por todo o mundo, especialmente na Europa. Muitos erros surgem em virtude da premissa ou pressuposição religiosa que vê o Israel atual como nação eleita de Deus e que sustenta que Deus seria outro plano para Israel, diferente daquele que tem para outras nações. Se a eleição for apenas o que tem aparecido na história, pretexto para exclusão, não resta dúvida, trata-se de grande tragédia para a humanidade. Mas a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso serve para, a partir de uma reflexão da palavra de Deus contra nós, sermos levados a um tempo de crescimento, amadurecimento e consequente mudança de vida. Será essa eleição que Paulo tinha em mente ao falar do assunto? Será que a eleição, segundo Paulo, pode ser bênção para a humanidade? A eleição é mencionada pelo apóstolo Paulo no contexto da adoração e da oração. E o texto bíblico acima mencionado é uma verdadeira doxologia. No texto que lemos, Paulo lança uma poderosa expressão de louvor pelo que Deus tem feito para sermos santos e irrepreensíveis, além de efetivar a nossa salvação. Os 12 versículos, eles formam uma única sentença. Não há pausa para tomar fôlego e as palavras fluem numa verdadeira torrente de louvor a Deus. Alguns comentaristas bíblicos ousam afirmar que esse texto, objeto de nosso sermão, ou seja, Efésios capítulo 1, dos versos 3 a 14, ele se assemelha a uma bola de neve rolando colina abaixo, ganhando volume ao descer. Outros afirmam que ela representa a abertura de uma ópera e há aqueles ainda que afirmam que se assemelha a um voo preliminar de uma águia subindo e girando em largos círculos, como se por um momento, por uma liberdade ilimitada, estivesse incerta sobre qual direção escolher. Desde que compreendida nos termos em que foi expressa na revelação bíblica, a eleição é bênção para a humanidade e, como tal, precisa ser enfatizada. Diante da questão aqui proposta, povo eleito, bênção ou tragédia, eu quero destacar 3 coisas que respondem de forma positiva à nossa indagação. Primeiro, o povo eleito é bênção quando entende em quem foi eleito. Nós fomos eleitos em Cristo. A expressão em Cristo ou nele, ela é mencionada 11 vezes ao longo do texto, que pode ser dividido em 7 expressões ou afirmações de fé. Fomos abençoados em Cristo, tornamo-nos filhos de Deus em Cristo, temos a redenção em Cristo, conhecemos a revelação da vontade de Deus em Cristo,
fomos feitos herança de Deus em Cristo, esperamos em Cristo e fomos selados com o Espírito Santo quando cremos em Cristo. O plano de Deus está centralizado em Cristo. Tudo que somos ou recebemos é por meio de Cristo. Mas o que significa ser escolhido em Cristo? Ser escolhido em Cristo significa ser escolhido para ser salvo por aquele que não exclui ninguém, que a ele venha. Ninguém é excluído da eleição de Deus em Cristo, exceto aqueles que deliberadamente se excluem. Portanto, ser escolhido em Cristo é ser escolhido para fazer parte de um grande projeto de inclusão. A palavra grega proorizo significa indicar, marcar à frente do tempo. Ela é encontrada 6 vezes no Novo Testamento. Em Atos 4, 28, em Romanos 8, verso 29 e também no 30, em 1 Coríntios 2, verso 7 e no texto que nós estamos trabalhando nessa noite, em Efésios 1, tanto no verso 5 quanto no verso 11. E nós devemos lembrar que fomos predestinados em amor para Ele. Você já viu o amor excluir alguém? O que exclui é o ódio, o capricho, a vaidade. Deus é amor. Por isso Deus é inclusão e nunca exclusão. Abandone a velha ideia de que eleição significa exclusão. Somos eleitos para a inclusão de outros. Assim como Cristo foi eleito de Deus para incluir a humanidade no amor de Deus, portanto, o povo eleito em Cristo é povo da inclusão, da solidariedade e da doação. Precisamos entender a expressão eleitos em Cristo. São eleitos aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo significa servir Cristo, comprometer-se com os valores ensinados por Cristo. Com isso, invertemos a questão tradicional. Não é eleição fora da história que determina aqueles que irão seguir a Cristo, mas é o fato de estar em Cristo, isto é, de segui-lo, que determina aqueles que são os eleitos de Deus. Sabe como conhecer um pastor de ovelhas? Se virmos ovelhas seguindo um homem pela sua voz, podem ter certeza, e esse é o verdadeiro pastor de ovelhas. Assim são os eleitos, compreendem a voz de Cristo, o verdadeiro pastor, e obedecem sua voz inconfundível. Ser escolhido em Cristo significa que o nosso ser só tem sentido em Cristo e jamais fora de Cristo. Se fomos eleitos em Cristo, fomos pela misericórdia de Deus. Não há em nós mérito algum que justifique a eleição. Portanto, a eleição deve produzir gratidão pela graça divina, nunca presunção ou vaidade. Deve ser vivida em oração e adoração na presença de Deus. Mas o texto nos diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E isso nos mostra a força do propósito divino. Não foi improvisação ou medida de última hora, mas trata-se de decisão enraizada não no tempo presente, mas na vontade eterna e soberana de Deus. A segunda lição que esse texto nos transmite diz que o povo eleito é bênção quando compreende para que foi eleito. Observemos os versos 4, 5 e 6. Eles nos dirão para que fomos eleitos. Primeiro, para sermos santos e irrepreensíveis. Segundo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E terceiro, para louvor da glória de sua graça. Resumirei em um só os 3 itens para os quais nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos para ficar parecidos com Cristo e assim viver. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 8, 29 nos diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Se você quer saber o que significa ser santo, olhe para Jesus. Se você quer saber o que significa ser irrepreensível, olhe para Jesus. Se você quer saber o que significa viver para o louvor de Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber o que é ser filho de Deus, olhe para Jesus. Em Cristo, a santidade deixa de ser ritualismo para tornar-se amor pela vida. Ser filho de Deus é ser irmão dos necessitados, dos rejeitados e dos excluídos. Em Cristo, o louvor a Deus torna-se ação em favor do ser humano, em favor do nosso próximo. Abandone a velha ideia de que fomos eleitos para ir para o céu, para uma eternidade distante,
Nós somos eleitos para uma vida de santidade, mas que começa aqui na terra. Uma vida que imita a vida de Jesus aqui na terra. Uma vida que glorifica a Deus aqui na terra, especialmente aqui em EP, onde nós moramos. Por isso, boa parte da discussão do tema eleição está equivocada, pois centraliza a atenção na eternidade passada e futura. E os eleitos não sabem o que fazem agora no presente, pois eles se esquecem de que foram eleitos e esquecem da missão atual, presente. Acabam por transformar essa eleição, que é um privilégio, em uma tragédia ao invés de bênção. Perguntemo-nos, para que Jesus foi escolhido? Para que ele foi eleito? Pelo Pai. Jesus foi eleito para servir e para revelar a face amorosa do Pai Celestial. Foi Jesus quem disse lá em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o povo eleito entendesse que nós fomos eleitos para servir, nós teríamos uma verdadeira revolução espiritual na igreja cristã, onde nós moramos, quiçá no Brasil e no mundo. Mas como servir? Como ter forças para servir? Deus não nos outorga a responsabilidade sem antes providenciar os meios para que possamos cumpri-la. Veja o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Deus, ele nos capacita, antes ele nos esvazia de nós mesmos para sermos cheios dele. Será que você tem permitido isso na sua história, na sua caminhada? A terceira e última lição que esse texto transmite para as nossas vidas nos diz que o povo eleito é bênção quando se vê como parte da nova humanidade. Precisamos abandonar a velha ideia de que eleição nos afasta da humanidade. Nós somos eleitos para fazer parte da nova humanidade iniciada em Cristo. A nova humanidade em Cristo não é somente esperança, mas realidade histórica. Possui também projeto histórico concreto. O povo eleito não constrói muros ou paredes ao seu redor. Quero trazer uma breve ilustração. O Muro de Berlim, ele não dividiu só a capital alemã, mas dividiu duas ideologias antagônicas por quase 30 anos. Sua queda é um dos eventos mais significativos do século XX. Mas por que essa barreira de concreto reforçado foi erguida? Começou assim. Depois de vencer a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética concordaram em dividir a Alemanha derrotada. Berlim permaneceu sob o controle soviético, mas por ser a capital também foi dividida. Os países capitalistas ficaram com o Oeste, enquanto que os soviéticos com o Leste. Então a Guerra Fria começou. No Oeste surgiu a República Federal da Alemanha, enquanto no Leste foi criada a República Democrática Alemã, que se tornaria um dos muitos estados satélites da União Soviética, que de democrática não tinha muito em suas práticas. Berlim era o enclave capitalista do Bloco Oriental. Com o tempo, isso se tornou um problema para os comunistas. Serviços secretos dos Estados Unidos e do Reino Unido atuavam ali. Entre 1949 e 1961, mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram do leste, domínio soviético, para o oeste, onde o capitalismo oferecia possibilidade de progresso. E tais famílias buscavam uma nova vida. Para impedir isso, entretanto, as autoridades comunistas determinaram a construção do muro que dividia a cidade. Então, na noite de 13 de agosto de 1961, em poucas horas, o Muro de Berlim foi erguido. Essa barreira crescia ao longo dos anos, chegou a 3,5 metros de altura e seria reforçada com cabos de aço. O muro se estendia por 155 quilômetros ao redor de Berlim Ocidental. Mais de 5.000 berlinenses do leste conseguiram fugir, mas muitos morreram ou foram presos. A queda desse muro, algumas divisões e até alguns princípios simples e atitudes básicas que nós tomamos, elas precisam estar em alerta em
em relação àquilo que nós tomamos como posturas. 3 pequenos exemplos. Quantas vezes nós temos guardado aquele jogo de jantar que nós ganhamos, quem sabe, no nosso casamento, para um dia especial, e nós nunca usamos, e esse dia especial talvez nunca chegue, porque nós retemos aquilo. Quantas vezes nós guardamos a melhor roupa no nosso guarda-roupa para a traça destruir antes mesmo de nós podermos usá-las? Quantas vezes nós guardamos as melhores palavras para aquela pessoa que um dia aparecerá na nossa vida e deixamos de abençoar toda a nossa família que está próxima a nós? A vida é bem curta e nós precisamos ter sabedoria em nossas escolhas. Não dá tempo de permanecermos em cima do muro. Precisamos agir de forma sábia hoje. Um exemplo disso são aqueles que já se foram. E nós nos perguntamos, mas será que tiveram tempo de escrever a sua história? Na verdade, nós precisamos nos preocupar e, por conta disso, agir com o que Deus colocou em nossas mãos, com a saúde que temos, com os bens que Ele nos concedeu e, claro, debaixo da graça divina, agir enquanto é tempo. Em Cristo nós somos eleitos para derrubar os muros, paredes e barreiras que separam os seres humanos. Paulo afirmou, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, para que dos dois criasse em si mesmo novo homem. É o que nos diz Efésios 2, versos 14 e 15. O povo eleito, ele deve lutar contra os novos muros que estão por aí. Os muros da segregação racial, da divisão econômica, da divisão religiosa. Mas será que os eleitos têm entendido assim? Robson Cavalcante, saudoso bispo anglicano, em seu livro Igreja, um lugar de transformação e liberdade, ele ilustra as seguintes atitudes dos cristãos diante das ilhas de prosperidade cercadas por muros. Aqueles que estão dentro dos muros oram, obrigado, Senhor, pela bênção de estar no lado de dentro do muro. Aqueles que estão do lado de fora e defendem a prosperidade oram, Senhor, queremos entrar, afinal somos filhos do Rei. E todos os cristãos, na verdade, deveriam orar, Senhor, derruba todos os muros. O povo eleito compreende o propósito de Deus de unificar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10 diz isso. Em Adão, céu e terra estão separados. Em Adão, os seres humanos estão separados uns dos outros, mas em Cristo, céu e terra são reunidos. Em Cristo, judeu e gentil, escravo e livre, homem e mulher estão reunidos. Grande esperança temos nessa afirmação, pois em um mundo onde aumentam as divisões, as hostilidades e as guerras, nós esperamos que Deus reúna na plenitude dos tempos todas as coisas sob o domínio de Cristo. Isso significa, na prática, que a história ainda não chegou ao fim, como querem alguns, ou que seja destruída de sentido como querem os pós-modernos. Embora caótica aos olhos humanos, afirmamos pela fé que a história caminha para o domínio de Cristo. A eleição divina é decisão de Deus de recriar o mundo em Cristo. É a decisão do amor de Deus de estabelecer, dominar e realizar nova criação que tem Cristo como centro. E nós, como povo de Deus, devemos ser expressão dessa nova criação iniciada em Cristo. Nós estamos caminhando para a conclusão dessa mensagem. Povo eleito, bênção ou tragédia? O povo eleito é tragédia e provoca tragédias quando entende a eleição como privilégio sem nenhuma responsabilidade, quando faz da eleição pretexto para levantar muros e realizar exclusões, quando entende Deus e sua eleição fora da pessoa de Cristo. O conceito de Deus, que emerge da compreensão de eleição fora da pessoa de Cristo, é de um ser arbitrário, caprichoso e impassível. Daí não é difícil concluir que os eleitos de um Deus arbitrário, caprichoso e impassível, achar-se-ão no direito de tratar os seres humanos da mesma forma. Povo eleito, bênção ou tragédia? O povo eleito é bênção, quando entende que foi eleito naquele que a ninguém exclui.
O povo eleito é bênção para a humanidade quando busca imitar Jesus, conformando-se à sua imagem de amor, de doação e de inclusão. Qual será a marca desse povo eleito em Cristo? Qual será o seu selo? O selo do povo eleito não é a cor de sua pele, não é o idioma que ele fala, não é a cor do passaporte, não é a região do globo em que ele reside, nem a sua tradição religiosa. O selo do povo de Deus é o Espírito Santo da promessa. Espírito que é comparado como o vento, sopro de vida. Vento que não obedece às fronteiras humanas. Vento que derruba os muros de separação e de ódio que os seres humanos vão construindo ao longo da história. Sim, vento que não pode ser aprisionado nos limites de nenhuma religião. Que o Espírito Santo nos ajude a ter posturas corretas como povo eleito de Deus. Que nós vivamos para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Quero encerrar esse momento orando. Feche os seus olhos onde você se encontra. Amantíssimo Deus e amado eterno Pai, nós temos consciência da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Mesmo assim, o Senhor nos convida, como fez nessa noite, a participar de um tempo de alimentação, tanto da sua palavra quanto da mesa. Mas em casa nós podemos beber do cálice e comer do pão. Símbolo do seu sangue, símbolo do seu corpo, moído por amor a nós. Nós também queremos agir em amor, em obediência, em amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor que nos chamou para esse ministério da reconciliação, que nós pregamos na quarta-feira passada, usa-nos segundo a sua graça e misericórdia e nos capacite, ó Pai. Aquilo que nós temos medo, nos encoraje. Aquilo que nós temos distanciamento, nos aproxime. Aquilo que nós não sabemos, nos ensine. Seja Deus com os enfermos, esteja curando suas vidas. Aqueles que aguardam uma cirurgia, esteja desembaraçando qualquer meio, seja questão burocrática, seja por conta de alguma pessoa, mas que isso possa ser resolvido da melhor maneira e essas pessoas possam passar por esse tempo de cirurgia. Cuide daqueles, ó Deus, que aguardam um milagre, como nós aguardamos, o milagre na audição do Daniel. Cuide, ó Deus, daquelas que estão gestantes, abençoe para que a menina ou o menino que nascer receba do Senhor o privilégio de viver como um homem e uma mulher de valor. Cuide também daquelas mulheres que sonham em ser mães, que no tempo oportuno elas possam ser. Abençoe os casais da igreja, abençoe os relacionamentos entre pais e filhos, entre avós, netos e tantos outros relacionamentos que muitas vezes estão desgastados, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Usa-nos como povo eleito e para isso, ó Deus, que não falte em nós a humildade de reconhecer que nós somos eleitos em Cristo, não em mérito nosso. Traga outras pessoas através das nossas vidas para que elas também sejam reconciliadas com Cristo. Em Deus, mas em Cristo, através do convencimento do Espírito. Nos despeça em paz. Console as famílias enlutadas. Cuide, ó Deus, daqueles que sofrem e dê orientação de vida para todos nós. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a manifestação, habitação e convencimento do Espírito Santo e o senhorio de Cristo, que nos elegeu através do seu ato de amor na cruz do Calvário, pagando a dívida que era contra nós e nos dando o privilégio de fazer parte da família de Deus. Esteja contigo, meu irmão. Esteja contigo, minha irmã. Que você tenha uma semana abençoada, cuidada e protegida por Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa pátria. Em nome de Jesus. Até a próxima, meu irmão. Seguro.